Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, hoje nós vamos para a aula de filosofia antiga e medieval. Então, eu espero que vocês consigam acompanhar, tá bom? Aqui é o livro de vocês, tá? É o livro de vocês. E eu acho que fica mais fácil assim, né? Para vocês acompanharem a nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Eu não sei a página de vocês, mas eu creio que seja a mesma da minha. Vamos para Aristóteles, tá bom? Capítulo 2. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Página 30. Capítulo 2, página 30. Então, vamos ler comigo? Vamos lá. Aristóteles completa a tríade de pensadores considerados clássicos na filosofia grega, que teve início com Sócrates e Platão. Entrou para a história como filósofo que escreveu sobre a extraordinária variedade de conceitos, alguns dos quais criado por ele, tendo sugerido no momento que a civilização grega começa a entrar em declínio após a conquista da sua região Macedônia por Alexandre o Grande em 359 a.C. Então aqui, olha, essa daqui é a pintura da Escola de Atenas, tá bom? Olha o ano, 1509, ok? Isso aqui foi a pintura, gente. Não esquecendo que a escola surgiu antes de Cristo, tá bom? 1509 já era depois de Cristo. Então vamos lá. Aristóteles, ó, aqui que eu tô, ó. Aristóteles não era ateniense, como Sócrates e Platão. Ele nasceu em Estágira, atuais Stavros, na Macedônia, e por isso era chamado de Estarigita. Foi um dos muitos jovens que saíram de sua cidade para tentar ser aluno de Platão na academia. Ao longo desses 19 anos, tornou-se o mais brilhante dos mestres. Quando Platão morreu, Aristóteles voltou para a Macedônia. Por sua fama, o filósofo foi chamado pelo rei Filipe para ser preceptor do seu filho, quer dizer, professor do seu filho, né? Que tinha 13 anos. E mais tarde se tornaria imperador, quer dizer, o seu filho Alexandre, né? Alexandre o Grande, lembra disso? Seria o governador mais tarde, tá? E essa é um busto de Aristóteles que representava a filosofia antiga, tá bom? Então vamos lá, página 31. Página 31. Aristóteles ainda voltaria a Atenas para fazer a mesma coisa que Platão fizera: fundar uma escola de filosofia. Seu centro de estudo recebeu o nome de Liceu e ficou famoso por uma maneira peculiar que Aristóteles tinha de ministrar aula. Ele se reunia os pupilos em uma sala ou um recinto fechado para discorrer sobre filosofia, mas os convidava a andar pelo pátio e jardim do liceu enquanto falava, né? Então ele andava e os seus discípulos iam atrás dele, né, para poder ouvir o que ele tinha. E nessa que ele levava as pessoas, você imagina você trancada numa sala de aula ouvindo filosofia, né? Agora você imagina você fazendo um tour pela escola, andando, e ele te falando sobre atos, acontecimentos, né? Era muito legal essa parte. Ele não reunia seus pupilos em uma sala de aula ou um recinto fechado para discorrer filosofia, mas os convidava para andar pelos pátios, jardins do liceu enquanto falava. Devido a esse costume, os alunos de Aristóteles ficavam conhecidos como peripatéticos. Ó, guarda o nome, peripatéticos. Termos de origem que tem origem do vocabulário grego, peripatem, que significa passear, caminhar, né? Será que a gente consegue um dia ser peripatéticos em filosofia? Quem sabe? Vamos continuar. Com a morte de Alexandre, porém, o território grego foi reconquistado e Aristóteles e seu liceu passaram a ser perseguidos pelos atenienses.
Por que será que eles passaram a ser perseguidos pelos atenienses? Vamos lá. Acusavam de traição. Esse fato o obrigou a fugir por Calcis, da Eusébia, onde morreria. Durante a fuga, Aristóteles teria dito que a razão de sua fuga era evitar que Atenas cometesse um segundo crime contra a filosofia, dado a entender que o primeiro crime fora cometido com Sócrates. Lembra que eu falei para vocês que Sócrates foi obrigado a tomar um veneno e morrer, né? E Sócrates era um grande pensador? Então assim, um segundo crime seria matar um outro filósofo que estavam fazendo com que a sociedade pudesse raciocinar, pensar, né, por si própria e ver seus direitos, seus deveres, né, e avançar com a ciência, a tecnologia e todas as demais coisas que nós temos até hoje. Essa pergunta aí eu pedi para vocês, tá, fazerem e quero a resposta de vocês. Né? Os jovens que saíram de suas cidades para entrar na academia de Platão ou de Aristóteles na Grécia Antiga se assemelham aos jovens que hoje em dia pretendem prestar vestibular e entrar para uma boa universidade, muitos movidos de cidades distantes. Por que você acha que os jovens, os antigos e os atuais, fazem esse esforço? Por que vocês fazem esse esforço? Né? Qual é o valor do estudo e do aprendizado para você? Então, eu queria que vocês discorressem essa questão em seus cadernos, tá bom? Respondam aí para a gente poder discutir isso no debate na sala de aula, ok? Vamos lá para a nossa segunda posição, filosofia do real, ok? Página 31 ainda, filosofia do real. Uma filosofia do real. Na filosofia, a relação entre discípulo e mestre segue o ciclo mais ou menos comum, ok? Nos primeiros anos, o pupilo constrói seu pensamento apegado aos ensinamentos de seu mestre. Então, vamos supor, nos primeiros anos, vocês, alunos, pegam os nossos ensinamentos de todos os professores, tá? Vocês vão para uma faculdade ou vocês se formam em técnicos de informáticas, né? E numa segunda fase, vocês vão colocar os seus ensinamentos à prova e vocês vão aperfeiçoar esses ensinamentos. Vocês vão evoluir cada vez mais do que seus professores, né? Então foi isso que aconteceu. Com o tempo, ganha autonomia intelectual e muitas vezes amplia o alcance do que aprendeu com seu mentor, ou renega, construindo um corpus teórico que vai na direção oposta das ideias de seu professor. Ou realmente você pode evoluir, ou você pode se desprender e ir para outra fase que você vai ter os seus próprios pensamentos, as suas próprias conclusões, ok? Renegar. No caso, não tem significado de rompimento, mas no sentido do termo. Até porque Aristóteles, fiel a Platão e seus quase 20 anos de academia, e mesmo depois da morte do mestre, Aristóteles contava 36 anos, né? Ainda levaria um tempo considerável para desvencilhar a sua teoria e emancipar intelectualmente. Ao contrário, Aristóteles podia renegar algo que conhecia bem, as teorias das ideias de Platão. E por conhecê-las bem e respeitá-las, tinha uma autoridade para criar outra doutrina que propusesse um novo entendimento das coisas. Então agora vamos lá para a filosofia do real. Com o tempo, Aristóteles foi se afastando da influência de Platão e criando sua própria forma de pensar. Enquanto seu mestre afirmava que a realidade seria composta de dois planos, um superior no mundo das ideias e o outro inferior no mundo dos sentidos, Aristóteles defendia que os planos se interessavam. O mundo concreto, real, é aquele que percebemos a existência, o sensorial, pelos mundos dos sentidos.
Então, a representação de um escravo aqui, ó, com o seu mestre, para Aristóteles só existia uma realidade, a que percebemos pelos sentidos. No entanto, Aristóteles não rompia propriamente com o dualismo de Platão, mas agregava, vamos lá, página 32. Vamos aí, pra gente terminar. O mundo perfeito, imutável e eterno do plano superior criado por Platão. O plano sensível no qual acreditava. Para Aristóteles, ambos os planos, as ideias e as sombras, faziam parte da mesma realidade concreta, que real ao qual o sentido tem contato diariamente. Lembra do mundo de Platão, que eu falei das sombras, é o mundo da caverna, né? Então, você é criado numa caverna, onde você só enxerga sombras, né? E quando você sai da caverna, as suas ideias ganham luz, se refletem, né? Então, você consegue pensar mais no mundo das ideias. Se para Platão era preciso passar por um plano para o outro para alcançar o verdadeiro conhecimento, com a saída da caverna, para Aristóteles o conhecimento podia ser alcançado pelo próprio plano sensível, a vida real, que comportava também o plano das ideias. Isto está evidenciado na frase que abre a sua obra Metafísica, ok? Todos os seres humanos estão destinados por natureza a conhecer, né? Então, todos os seres humanos estão destinados por natureza a conhecer. Você pega um cachorro recém tirado da sua mãe, né? E você leva para sua casa e ele vai deixar de ser cachorro porque ele foi para sua casa? Não. E ele vai ter o conhecimento. Então, ali você vai educá-lo à sua maneira, né? Então, ele vai conhecer os seus limites, vai conhecer os seus brinquedos, vai conhecer até onde ele pode fazer as suas necessidades ou não, né? E ele vai te falar quando ele está com fome, quando ele não está com fome. Você vai ter a sensação, estou dando um exemplo de um cachorro, porque não é um ser humano, tá ok? Então, assim, ele vai te dar as percepções todas de quando ele tá triste, quando ele tá cansado, quando ele quer brincar, né? E você vai ensinar para ele também, ele vai conhecer, né? Vai conhecer as suas similaridades, né? E até onde ele pode ir, né? Até o que alcance ele pode fazer dentro da sua casa, dentro do seu quintal, ok? E a segunda pergunta tá aí para vocês responderem para mim. Na sua opinião, quem estava certo? Platão, com a sua teoria do mundo das ideias e do mundo das sombras, ou Aristóteles, que defendia o mundo concreto, que abrange a ideia do ideal no plano dos sentidos? Explique a sua opinião, ok? Explique para mim que a gente vai conversar sobre isso na sala de aula, ok? Beijos para todos, até a próxima aula.